Então, só na aula de hoje, né, a gente vai entrar na parte histológica, né, da tireoide e da paratireoide. Então, dando sequência, né, se a gente pensar que na aula passada a gente falou do hipotálamo da hipófise, um dos hormônios da hipófise vai ser direcionado para a tireoide, que vai estimular a síntese, né, do T3 e do T4. E a paratireoide, que está associada à tireoide por causa do controle do cálcio, né? Então, não diretamente com o hormônio T3 e T4, mas sim com a calcitonina produzida pelas células parafoliculares. Se a gente pensar, né, na estrutura da tireoide, a tireoide é formada por dois lobos, que são conectados, né, por um istmo. E aí a gente vai ter aqui a presença, né? Normalmente a tireoide ela fica posicionada logo abaixo, né, da cartilagem cricoide. Então ela fica apoiada na traqueia, um pouco abaixo da cartilagem cricoide. Então vocês podem ver aqui ó, os ramos, né, que estão de vascularização, né, da tireoide. Então a gente tem a artéria tireoide inferior, a artéria tireoide superior, né? E aí vai ter aqui a veia tireoide superior e a veia tireoide inferior. E aí é claro, né, direita e esquerda, né, dos dois lados. Se a gente descolar, né, a tireoide da traqueia, soltasse a tireoide, atrás da tireoide normalmente a gente encontra um outro grupo de glândulas que são chamadas de paratireoides. Normalmente elas normalmente vêm em duplas, né? Pode ter duas, quatro ou seis paratireoides, mas normalmente elas são associadas em dupla. Uma do lado direito, outra do lado esquerdo. O mais comum é a presença de 4 dessas glândulas, mas sempre tem algumas variações aí na população. Se a gente for observar, né, a estrutura tanto da tireoide quanto da paratireoide, histologicamente elas são bem diferentes. Por quê? Porque a tireoide ela tem aquele formato que eu expliquei na aula passada, né, de folículo. Então a gente vai observar o tecido epitelial com o colóide armazenado no interior e os vasos sanguíneos revestindo, né, como se estivesse cobrindo aquele epitélio, cobrindo aquele folículo. Já a glândula paratireoide é muito semelhante à hipófise. Então, a gente vai ter lá os vasos sanguíneos, e ao redor dos vasos sanguíneos nós vamos encontrar grupos de células que vão secretar para a luz desses vasos sanguíneos. E aí, na paratireoide, a gente vai encontrar também dois tipos celulares, né, que são as células principais e as células ossifílicas, enquanto na tireoide a gente encontra a célula folicular, que é aquela que está formando o folículo, e a célula parafolicular, né? O que é a célula parafolicular? Que fica ao lado do folículo. Repara que ela faz parte da estrutura do folículo, porém ela não tem a luz, ela não encontra a luz daquele folículo, né? Ela fica só na superfície daquele folículo. E por que a tireoide tem esse formato, né? Normalmente, a tireoide é uma das poucas glândulas do nosso corpo, se não a única, né, que praticamente armazena a secreção no seu interior, então por isso ela acaba tendo essa estrutura, né, de folicular. E como que ocorre essa produção hormonal, né? Então aqui a gente tem o capilar, que está irrigando ali aquele folículo, aqui a gente tem a região do interstício e aqui a gente tem o epitélio da célula folicular, o epitélio da célula da tireoide. E aqui é a luz do folículo, onde a gente vai encontrar o nosso colóide. Então, normalmente, o capilar vai estar transportando, né, a sinalização para a célula tireoide. Essa célula é a única célula do nosso organismo que tem essa proteína, né, que é um cotransportador de sódio e iodo. E aí esse cotransportador, com isso a gente aumenta, né, a quantidade de iodo intracelular dessa célula. Então, por isso que muitos tratamentos voltados para tireoide utilizam o iodo radioativo, justamente porque ela é a única célula do nosso corpo que vai ter a captação desse iodo, então você não vai estar afetando outras células. A partir daí, né, esse iodo ele é transportado por difusão até chegar à região do colóide. Quando ele é chegado lá no colóide, ele vai ser transportado em direção ao colóide. Ao longo desse processo, enquanto está ocorrendo essa difusão, né, a gente está tendo a síntese metabólica aqui dentro da célula folicular.
E aí essa célula folicular ela vai começar a produzir a tireoglobulina. E aí essa tireoglobulina ela vai ser secretada também para o coloide. E aí quando chegar lá no coloide, a gente vai ter a tireoglobulina sendo iodada pela tirosina. Então a gente vai ter aqui, nos anéis de tirosina, desculpa. Então a gente vai ter aqui a anexação, né, na então aqui a gente tem a tireoglobulina e aqui a gente tem os radicais, né, iodados ali na tireoglobulina, que podem ser monoiodados ou diiodados, né? Conforme esses anéis vão sendo formados, a tireoglobulina iodada fica armazenada no colóide, por isso que a gente tem um aumento, né, desse colóide. E aí, no momento que a gente receber aqui o estímulo para a produção hormonal, o que vai acontecer? A célula vai fagocitar parte desse colóide, englobando nessa tireoglobulina iodada. Ao captar essa tireoglobulina iodada, ela vai ser quebrada, né, pelos lisossomos, e aí com isso a gente vai ter a união, né, do DIT e do MIT. Se eu for juntar duas porções uma porção de MIT e outra de DIT, eu vou ter a formação do T3. Se eu unir duas porções do DIT, a gente vai ter a formação do T4. E aí o T3 e o T4 vão ser secretados para a corrente sanguínea para chegar até a célula-alvo. Então é assim que funciona mais ou menos o papel, né, da célula da tireoide, do epitélio da tireoide. Se a gente for observar, né, histologicamente a estrutura da glândula e como que é a organização desse tecido, a primeira coisa que a gente tem que observar, e eu gosto muito dessa imagem, porque ela mostra de um lado aqui a gente tem a tireoide e do outro aqui a gente tem a paratireoide. Aí vocês podem ver que tem uma cápsula, né, separando as duas, né? Então tem uma cápsula da tireoide e a cápsula da paratireoide. Elas são glândulas separadas, não são glândulas unidas, embora a paratireoide fique junto à tireoide. Se a gente for observar nessa estrutura, a gente pode observar aqui ó, o formato do folículo. Normalmente, né, a gente vai ter os vasos sanguíneos no tecido conjuntivo, e aí o tecido conjuntivo da tireoide é bem escasso, né? A gente tem pouco conjuntivo ali presente, mas ele ainda está ali presente. E ao redor, né, desses folículos nós vamos encontrar as células parafoliculares, como está representado aqui em maior aumento nesse esquema. Os vasos sanguíneos, o folículo, e aqui a gente pode observar a célula parafolicular. A imagem histológica propriamente dita, né, da tireoide, ela é como se fosse inconfundível, né? Não tem como a gente misturar a tireoide com outra glândula, porque a gente vai encontrar várias estruturas foliculares. Então, cada uma dessas estruturas é um folículo tiroideu. Vocês podem observar, né, que a gente tem mais ou menos, né, as células epiteliais. Embora a gente não use essa classificação para tecido glandular, a classificação da tireoide é só como glândula endócrina folicular, a gente pode observar a estrutura do epitélio da tireoide, né? Então, quanto maior for a atividade do epitélio, quanto maior a atividade da glândula, desculpa, né? Maior vai ser o citoplasma do epitélio. Quando a célula está em menor atividade, esse epitélio vai ser reduzido. Então, se a gente observar aqui, ó, vocês podem observar que esse epitélio está em um formato mais ou menos cúbico, né? Com uma atividade relativamente normal. E aí, por que cada folículo está num tamanho diferente, né? É aquela história do plano de corte, né? Se eu pegar, colocar várias esferas uma do lado da outra, se eu fizer um plano de corte entre essas esferas, umas eu vou pegar mais no centro, então eu vou pegar uma área maior, outras eu vou pegar mais na beirada, né? Então, por isso que aparenta ser um folículo menor. Então, vocês podem ver aqui ó, o tecido conjuntivo também, ó, em volta de todos esses folículos. Olha aqui ó, os vasos sanguíneos passando aqui, ó, vermelhinho passando. Ó. Em algumas regiões a gente encontra um grupo de células, né, como se fosse um grumo de células ali próximas. Tem um grupo aqui, tem um outro aqui em cima, que são células que não estão formando, né, o folículo, que são justamente as células parafoliculares, que são as que vão secretar a calcitonina.
Se a gente aproximar um pouco mais a imagem, a gente pode observar que, ó, olha como o epitélio parece ser bem quadrado, né? Vocês podem reparar que próximo às células do epitélio, a gente encontra essas, como se fossem áreas vazias, né? Com ausência de colóide, que é justamente isso, são regiões, isso daqui não é artefato, mais para frente eu vou mostrar para vocês o artefato quando a gente perde esse colóide, vocês podem ver que o colóide ele está relativamente íntegro aqui. Essas estruturas aqui são justamente as vesículas, as regiões, né, que foram fagocitadas pelas células do folículo para a produção do hormônio. Então, isso aqui mostra que aquele folículo está ativo. Aqui, ó, a gente pode ver entre dois folículos, a gente pode ver aqui passagem, né, de um vaso sanguíneo na região do tecido conjuntivo. Ó, aqui a gente tem um fibroblasto do tecido conjuntivo. Quando chega aqui nessa região, a gente pode ver um grupo aqui, ó, de células mais claras, que são as células parafoliculares. Aqui também tem um outro grupo de células parafoliculares, aqui embaixo também. Todo mundo está conseguindo acompanhar, gente? Estou falando muito rápido. Michel, até para repetir o que seriam essas bolinhas brancas mesmo? Fagocita Lembra, o quê? lembra que eu falei aqui, ó, que ela secreta, né, a tireoglobulina aqui em direção ao coloide. A tireoglobulina vai ser iodada e depois vai ser fagocitada. Essa vesícula aqui de fagocitose são justamente esses pontinhos brancos que estão presentes aqui. Ah, Entendeu? entendi. Para produzir, que ela recebeu o estímulo, aí ela fagocita ali aquele coloide para quebrar e liberar T3 e T4. E é Entendi, obrigado. justamente isso daqui que está acontecendo aqui. Está mostrando que esse folículo é um folículo ativo, né? A patologia mais comum, né, associada com a tireoide é o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, né? O que a gente espera que vai acontecer com uma imagem histológica num hipotiroidismo? Vocês têm que lembrar sempre, né, qual é a característica do epitélio. Quanto mais fino for o epitélio, indica que eu tenho uma menor atividade. Então, se eu tenho um hipotiroidismo, tenho uma baixa produção hormonal. Então, na baixa produção hormonal, os meus folículos, a maioria deles, vão estar inativados, ou vão ter uma baixa produção de colóide. De colóide não, desculpa, de hormônio. Porém, eles vão continuar produzindo colóide, então os folículos acabam ficando maiores, com as células pavimentosas indicando, né, o acúmulo de colóide. Que é esse exemplo daqui, ó. A gente tem aqui, ó, folículos maiores. Vocês podem observar aqui, ó, que a célula ela tende a ficar mais pavimentosa, né? E aí, com isso, vocês podem ver que a gente praticamente não tem nenhuma vesícula aqui, né, dessas de fagocitose indicando a síntese hormonal. Em consequência disso, o que vai acontecer? Se você começa a aumentar o acúmulo de colóide, se você tem um acúmulo de colóide, consequentemente você tem um aumento do tamanho da glândula. E isso daí acaba desenvolvendo o bócio. Então, você pode ter o aumento da glândula, que é o bócio, por causa do hipotiroidismo. Antigamente era muito comum, né? A gente tinha casos de, principalmente aqui no Brasil, de bócio endêmico. Espera aí, só um instante, gente. A gente tinha aqui o bócio endêmico aqui no Brasil, que era justamente nas populações que tinham uma alimentação deficiente em iodo. Como você não tinha iodo para produzir os hormônios, você acabava não tendo esse estímulo, né, para liberação, para a formação do T3 e T4. Então, a pessoa acabava tendo aumento da glândula para compensar essa baixa de iodo. E aí, isso daí foi solucionado, né, principalmente pela adição do iodo no sal de cozinha. Então, como a gente, quase toda comida que a gente usa tem um pouco de sal, com a quantidade de iodo que é adicionado, já é o iodo suficiente para nosso metabolismo diário. Então, com isso, a gente teve uma redução drástica nos casos de bócio endêmico aqui no Brasil. Por outro lado, a gente pode ter também uma glândula que esteja mais ativada, né, que é o hipertiroidismo. Qual vai ser a principal característica da glândula no hipertiroidismo?
Então, no hipertiroidismo, a tendência é que o meu epitélio vai ter uma atividade maior. Se ele tem uma atividade maior, provavelmente as células vão ficar mais alongadas, então vão ficar mais prismáticas. Assim como a gente também vai observar uma quantidade maior dessas vesículas de degradação de colóide para a síntese hormonal. Então, se a gente observar aqui um exemplo do hipertiroidismo causado, né, pela doença de Graves, vocês podem ver como todos os folículos têm uma alta taxa, né, de fagocitose do colóide, e aí, com isso a gente tem uma alta produção do hormônio. Aí aqui, ó, vocês podem reparar que tá vendo que aqui tem uns risquinhos aqui soltos? Isso daqui é artefato na hora de fazer o corte histológico. Mas a gente pode reparar que essa região daqui, isso daqui não é artefato, né? Porque são recortes não lineares, né? A formação de pequenas, é como se fossem gotinhas ali, que são estruturas redondas que estão sendo fagocitadas do colóide. E aí vocês podem reparar como o epitélio está muito maior, né, dessa glândula. E aí, por causa disso, né, normalmente, o hipertiroidismo ele é causado, no caso da doença de Graves, é uma doença autoimune, né, então ele vai ter um estímulo constante ali para a produção desses hormônios, ou então ele pode ser causado também por um tumor da hipófise que acaba induzindo, né, o aumento da síntese do TSH. E aí, com isso, você tem um estímulo maior para a atividade dessas células. E aí, outra coisa importante é que o TSH, além de estimular a fagocitose, ele também estimula a proliferação das células da tireoide. Então, a pessoa que tem hipertiroidismo, ela também apresenta um bócio. Porém, o motivo é diferente. O motivo não é porque ela tem um folículo maior, mas é porque ela passa a ter mais folículos do que o normal. E aí, consequentemente, você acaba tendo um aumento, né, do tamanho desse folículo, dos folículos todos, consequentemente, um aumento do tamanho da glândula. E aí, uma das características, né, do hipertiroidismo também é essa extrofagia, né, quando a pessoa fica com esse olho mais esbugalhado, mais com a órbita ocular projetada, né, para fora, que é justamente também um estímulo causado pelo aumento, né, do T3 e T4. Lembrando sempre, né, que o T3 e T4 estão relacionados principalmente, né, com o nosso metabolismo basal. Então, se a gente tem uma hiperatividade, todos aqueles nossos sintomas, né, você vai ter, vai dormir pouco, vai ter pouca sonolência, vai ter mais atividade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Lucas? Então, lembrando, né, que a pessoa que tem hipertiroidismo, ela vai ter uma tendência, né, a ficar mais elétrica, né, como assim dizer, vai ter mais disposição, vai ter seu metabolismo acelerado, enquanto a pessoa, né, que tem hipotiroidismo, ela tende a ter a redução do metabolismo, então, consequentemente, ela apresenta uma sonolência maior, muitas vezes ela vai ter problemas de prisão de ventre, porque não vai ter estímulo para a atividade para peristalse intestinal. Então, tudo isso também está associado ao hipotiroidismo. E aí é simples, né, da gente tratar o hipotiroidismo, por pior que seja, né, é mais fácil ser tratado do que o hipertiroidismo. O hipotiroidismo, a pessoa simplesmente toma o hormônio oral, por via oral, e aí, com isso ela tem os níveis hormonais normais. Já o hipotiroidismo é mais complicado de ser tratado. Muitas vezes a gente tem que, às vezes, até fazer uma cirurgia para retirada, né, de alguma parte uma parte da hipófise para justamente evitar, se for o caso, da formação do tumor, né? E a pessoa que tem a resposta imunológica aumentada, a gente acaba tendo que imunossuprimir essa pessoa para reduzir um pouco essa atividade. Então, aqui, para vocês visualizarem, né, os 3 tipos de tecido, né, no hipotiroidismo, o epitélio normal e aqui o epitélio com hipertiroidismo. Então, vocês podem ver o epitélio pavimentoso,
aqui o epitélio mais cúbico, e aqui a gente vai ter o epitélio com maior atividade, né? Esse daqui está de cúbico meio para prismático, mas a gente pode ver a quantidade de fagocitose do colóide presente ali naquele folículo. Só para vocês poderem comparar os três um do lado do outro e poder identificar bem a diferença entre eles. Lembrando sempre que a gente não classifica a tireoide como epitélio simples, nem pavimentoso, nem cúbico, nem prismático. Ela é uma glândula endócrina folicular. E dependente do hipotiroidismo, de ser uma glândula normal ou de hipertiroidismo. Essas características histológicas só definem para a gente qual é a patologia que aquele indivíduo apresenta. Então, mais uma forma de a gente saber, né, o que está além da dosagem hormonal que a gente pode fazer na corrente sanguínea. Além das células foliculares, a gente também tem na tireoide as células parafoliculares, que normalmente ficam ao lado dos folículos, né? Por isso esse nome de parafolicular. Em alguns livros vocês também vão ver sendo chamadas de células 6, que eram células 6 porque eram as células produtoras de calcitonina, mas posteriormente adotou-se esse nome de parafolicular. Então a gente pode ver aqui ó, o colóide com folículo aqui formado, ó, um folículo aqui, outro folículo aqui para baixo, os vasos sanguíneos e aqui o grupo das células parafoliculares. Então aqui a gente também tem ó, os folículos aqui ao redor e as células parafoliculares aqui no meio. E aí vocês podem ver ó, os vasos sanguíneos passando por entre os folículos. As células parafoliculares secretam a calcitonina, que está relacionada principalmente, né, com o equilíbrio do cálcio na nossa corrente sanguínea. Então, como que ocorre esse equilíbrio? Né? Caso ocorra, o ideal é que a gente tenha presença ali, né, na homeostase do cálcio, cerca de 9 a 11 miligramas de cálcio para cada 100 ml de plasma. Se a gente tiver um aumento dos níveis de cálcio, o que vai acontecer? A tireoide vai liberar, as células parafoliculares vão liberar a calcitonina. A calcitonina, por sua vez, vai estimular a deposição de cálcio na corrente sanguínea. No osso, desculpa. Então, ela vai pegar o cálcio da corrente sanguínea e depositar esse cálcio no osso. O interessante é que ela se dá agindo, na verdade, é um equilíbrio, né? Porque ela age não na incorporação de cálcio à matriz óssea, mas ela age inibindo a atividade do osteoclasto. Então, ela inibe a célula que tira a matriz óssea do osso. Se você diminui a atividade dessa célula, consequentemente, você está estimulando a incorporação do cálcio naquele tecido ósseo. E aí, voltando ao normal, né, a gente vai ter vai voltar aquele equilíbrio e vai permanecer lá na homeostase. Porém, né, se esse equilíbrio levar a uma redução dos níveis de cálcio na corrente sanguínea, quem vai ser ativado vai ser a paratireoide. Aí a paratireoide, por sua vez, vai liberar o paratormônio e o paratormônio vai chegar até os osteoclastos e aí, ao chegar nos osteoclastos, ele vai estimular essas células a degradarem a matriz óssea. Degradando a matriz óssea, a gente vai ter uma liberação maior de cálcio para a corrente sanguínea. E aí, com isso, a gente vai voltar ao estágio de equilíbrio. É só um resuminho, né, para mostrar a relação, né, da tireoide com a paratireoide, né, que é causada principalmente por causa desse equilíbrio do cálcio. E aí, se a gente for olhar a estrutura, né, da paratireoide, então aqui tem um corte em menor aumento, em que a gente pode ver, ó, aqui a paratireoide e aqui em volta os folículos da tireoide. Repara como as estruturas são bem diferentes, né? Não tem como a gente confundir. Então, isso daqui é uma estrutura de uma glândula cordonal, enquanto aqui a gente tem a glândula folicular. Se a gente aproximar um pouco mais, ó, a gente pode ver aqui a cápsula, né, das duas glândulas. Aqui a gente pode ver ó, a tireoide. E aí, essas falhas aqui no corte do colóide, isso daqui é por causa da técnica mesmo, né? Que quando a gente corta, como o colóide, ele é mais denso, né, do que as células. No momento que você passa ali a navalha para fazer o corte, tem essa grande chance de ter esses artefatos aqui do corte. Que não é nada anormal, é comum a gente encontrar esse tipo de artefato.
E aí, se a gente observar a estrutura, né, da glândula parafolicular, desculpa, da paratireoide, a gente pode observar ó, os vasos sanguíneos e os cordões de células ao redor desses vasos, né, justamente mostrando a característica de uma glândula cordonal. Olhando apenas para a paratireoide, a gente pode observar os dois tipos, né, de celulares que estão ali presentes. Então, a gente tem as células principais e aqui as células oxifilas. As células principais, normalmente elas são predominantes na paratireoide. Elas costumam ser um pouco menores, né, são poligonais e têm o citoplasma relativamente um pouco mais acidófilo e vão secretar ali o nosso paratormônio. Já as células ossifílicas, elas são poligonais, são um pouco maiores, com citoplasma, aqui é levemente basófilo, não é acidófilo. E com citoplasma um pouco mais acidófilo, né? E a função delas ainda é um pouco desconhecida. O que a gente mais acredita é que elas sejam justamente aquele mesmo caso, né, desculpa, das células cromófobas da hipófise, que são células que acabaram, né, de liberar a secreção, o paratormônio, e aí estão começando a produzir novamente paratormônio para acumular ele no seu interior. Isso é uma das teorias que também é aceita com relação a essas células ossifílicas. E aí, se a gente observar ó, mais de perto, a gente pode ver aqui ó, os vasos sanguíneos e aí os cordões celulares ao redor, né, desses vasos. Tem as que a gente pode observar, né, as células ossifílicas mais rosadas, enquanto as células principais normalmente são um pouco mais roxas, né, do que as células ossifílicas. E aí uma coisa interessante da paratireoide é que conforme a idade vai avançando, né, a gente vai começar a ter a presença de tecido adiposo no parênquima da glândula. Então a gente começa a ver um aumento da quantidade de tecido adiposo, substituindo as células principais e as células ossifílicas. E aí isso daí é um dos principais motivos que provavelmente, né, acaba levando a uma redução desse equilíbrio da produção, né, do paratormônio. E aí, consequentemente, quando chega numa idade mais avançada, como a gente tem aqui o principal responsável, né, pelo equilíbrio entre a deposição de cálcio na matriz óssea, esse desequilíbrio, né, pode acabar acarretando um processo inicial da osteoporose. Então, por isso que também é mais fácil a gente encontrar a osteoporose em indivíduos com uma idade mais avançada, justamente por causa dessa redução do controle dos níveis de cálcio na corrente sanguínea. E aí, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Falei muito rápido. Michel, fiquei meio confusa nesse último aí que você falou. O adiposo começa a aumentar no parênquima da paratireoide. Mas aí reduz o paratormônio. Só que o paratormônio não Então, estimula o paratormônio, osteoclasto? ele vai o quê? Fazer com que a gente tenha o osteoclasto degradando a matriz óssea, não é isso? Então, vai ter aumentando o nível de cálcio no sangue. Porém, a gente tem aqui o equilíbrio, né, entre os dois, entre o paratormônio e a calcitonina. Esse equilíbrio vai ficar, a gente não vai ter, no momento que você tiver, como você vai ter sempre o cálcio disponível, né, você vai ter, em teoria, você estaria sempre incorporando mais cálcio à matriz óssea. E aí, com isso, você não vai ter como retirar esse cálcio da matriz óssea. Então, consequentemente, você acaba tendo uma redução da síntese de calcitonina. E aí, por causa dessa redução da síntese de calcitonina, você acaba não estimulando mais a incorporação, porque você também acaba reduzindo a calcitonina por causa dessa redução do paratormônio. Conseguiu entender ou não? Ah, entendi. Agora entendi. E só mais uma dúvida que eu acho que eu perdi. A calcitonina quem estimula é a tireoide, né? São as células parafoliculares da tireoide, não é o folículo. São as células parafoliculares ou células C.
Tá bom, obrigada. O folículo produz T3 e T4. Quando a gente fala da tireoide, né, todo mundo pensa logo em T3 e T4, né, que é produzido pelo folículo, mas a calcitonina também é um hormônio da tireoide, só que ele é produzido pelas células parafoliculares. Tá bom, entendi. Obrigada. Entendeu? Mais alguma pergunta? Então, ó, lá na minha aba, né, de histologia, eu já botei para vocês a aula de hoje, né, de tireoide para tireoide. Tem aqui, ó, o quadro de lâminas. Então, a gente tem lá duas lâminas de tireoide, que é a lâmina 9 e a 103. Por que que a gente tem as duas, né? Se eu não me engano, eu acho que a 9 é a tireoide normal e a 103 é com hipertireoidismo, né? Que a gente tem a maior atividade da glândula. Então, por isso que tem duas lâminas lá diferentes. E o que que a gente tem que observar nessas lâminas, né? Normalmente a estrutura da cápsula de tecido conjuntivo, e aí como toda cápsula, né, ela vai emitir septos em direção ao parênquima, separando a glândula em lóbulos. Os folículos normalmente são preenchidos, né, com coloide, e aí é normal, gente, a gente encontrar até mesmo como cada folículo ele possui a sua própria vascularização, eu posso estar, por exemplo, recebendo mais estímulo do TSH em um folículo e menos em outro. Então é normal numa pessoa, né, na população, a gente encontrar folículos no indivíduo que não sofre nem de hipo nem de hipertireoidismo, folículos com os três tipos de epitélio, tanto epitélio simples cúbico, como colunar, quanto pavimentoso. Tudo depende, para a gente dizer se a pessoa tem hipo ou hipertireoidismo, você tem que fazer uma análise geral da glândula, né, da glândula inteira, e não apenas de alguns poucos folículos. Por isso que é importante também a gente saber a dosagem hormonal do paciente, para poder identificar corretamente e não apenas pela imagem histológica, porque às vezes a imagem histológica, se você fizer a biópsia do nódulo que está aumentado, provavelmente ali você vai ter ou hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Mas se aquele nódulo, se o restante da glândula estiver suprindo, né, aquela região que não está produzindo, ou estiver produzindo menos do que aquela região que produz mais, os níveis hormonais do indivíduo permanecem normais. A gente tem que olhar também, né, as células 6 ou parafoliculares, que vão produzir a calcitonina, que são as células que têm o citoplasma mais claro. O estroma, ele é muito pouco presente, né? Vocês viram ali que ele fica exprimido, né, entre os folículos. Então, a gente tem ali o tecido conjuntivo apertado ali entre os folículos, com a presença dos capilares fenestrados. A gente também tem a lâmina de paratireoide. E aí, na lâmina de paratireoide, a gente tem que observar, né, a cápsula de tecido conjuntivo, o parênquima da célula, em que a gente vai ter ali as células principais produzindo paratormônio no formato cordonal, né? E as células ossifílicas ou acidófilas, que são a principal, né, que a gente tem com relação à função dela, que são justamente células principais em transição, né? Seriam aquelas células que secretaram paratormônio e estão começando a produzir novamente paratormônio. Então, por causa disso, elas acabam tendo citoplasma um pouco mais claro e também a presença, né, dos capilares ali naquelas glândulas. Se a gente entrar aqui no site de histologia virtual, até da Universidade de Chicago, a gente tem aqui, ó, as glândulas endócrinas. Aqui, ó, tireoide. Paratireoide. Então, ó, vocês podem observar aqui, ó, os folículos da tireoide. Se a gente aproximar, vamos começar pela cápsula, né? Deixa eu achar um lugar menor da cápsula aqui. Então, se a gente aproximar aqui na região da cápsula, vocês podem observar que é uma cápsula formada pelo tecido conjuntivo denso, né, não modelado. Vocês podem ver que tem fibras em todas as direções. Aqui a gente pode começar já a observar, né, as estruturas dos colóides, dos folículos,
Olha como essa cápsula vai emitir trabéculas, né, para o interior da glândula. Se a gente ver aqui, ó, olha que é um grupo de células parafoliculares e aqui os folículos tiroidianos. Vocês podem ver que esses folículos aqui todos, ó, olha aqui, eu tenho folículo pavimentoso e aqui eu já tenho folículo de células cúbicas, né? Porque cada um possui sua própria vascularização. Então, o estímulo está chegando nesse folículo, mas não está chegando nesse folículo daqui, né? Mas não está chegando nesses aqui do lado. Então, é importante a gente saber o equilíbrio total da glândula para saber se você tem ou não hipohipertiroidismo. Vou tentar achar aqui um outro lugar melhorzinho para a gente ver. Nesse pedaço aqui deve dar para ver. Aqui, ó, a célula parafolicular, né? Aqui ao lado aqui desse folículo. Olha aqui, ó, esse folículo desse lado com atividade. A gente pode observar, né, aquelas vesículas de fagocitose características de um folículo ativo, enquanto aqui, ó, a gente vê que o folículo não tem atividade nenhuma, né? Praticamente nenhuma falha no colóide daquele folículo. Então, por isso que a gente também consegue ver essa diferença histologicamente. Deixa eu ver se aqui, por acaso, tem alguma outra... Aqui, vamos dar uma olhada aqui nessa. Aqui também, ó, a tireoide é normal, né, com as células com as células cúbicas e a atividade normal do folículo. Queria ver se tinha alguma aqui com... Aqui não tem. Para ver se tinha alguma que fosse de hipertiroidismo para mostrar para vocês. E aí aqui, né, se a gente for olhar a paratireoide, vamos olhar lá a região da cápsula. Cadê um pedaço de cápsula inteiro aqui para baixo? Aqui a cápsula está removida, não está bem inteira, não. A gente só tem aqui um restinho, né, da cápsula aqui presente de tecido conjuntivo. Não tem muita estrutura da cápsula aqui presente, não. Se a gente observar um tamanho um pouco menor, ó, a gente pode ver bem a diferença nessa região aqui com célula principal, essa aqui com as células ossifílicas. Ó. Olha aqui nesse pedaço aqui, ó, que dá para ver bem uma separação, né? O lado ossifílico e aqui um lado mais células principais. E repara como aqui a gente já tem, né, a presença do tecido adiposo dentro da paratireoide. Aqui, ó, se a gente aproximar mais, ó, achar um lugar que dê para ver as duas juntas. Aqui mesmo. Aqui, ó, essa região aqui, ó, de células principais, e aqui vocês podem ver as células ossifílicas, que são maiores e mais claras, né, do que as células principais. A gente procurar aqui, ó, olha aqui, ó, o vaso sanguíneo, e aqui os cordões de células ao redor, né? O que delimita bem esse cordão é justamente essa lâmina basal ao redor desses cordões celulares. Então aqui também, ó, as células principais, os vasos sanguíneos e os grupos celulares ao redor desses vasos. Vamos ver aqui a outra lâmina de paratireoide. Ah, tinha mais uma aqui, ó, de tireoide. E outra de paratireoide. Essa daqui também está na mesma dos outros, né? Não tem nenhuma grande maior atividade aqui não dos folículos. Se
Se a gente olhar aqui, ó, esse folículo daqui é um folículo que está bem ativo. Ó. Olha como ele está fagocitando bastante colóide. Se a gente tivesse aqui um hipertiroidismo, praticamente todos os folículos estariam parecidos com esse daqui, né? E aqui do lado a gente tem um grupo de células parafoliculares. Olha esse daqui, ó, tá quase todo tomado por tecido adiposo, né? Então a gente praticamente não tem mais a presença das células principais oxifílicas, né? Então aqui a gente pode ver, ó, as células principais nessa região. E aqui algumas oxifílicas, né? Aqui para esse lado de cá a gente tem uma quantidade maior das oxifílicas já. Aqui, ó, principal aqui, ó. E aqui embaixo a oxifílica mais clara. Vamos ver essa de cá. Tem alguma coisa diferente. Aqui está mostrando, ó, a paratireoide aqui e a tireoide em volta, né? Para vocês verem como é que fica a estrutura, né, do tecido inteiro. Então dá para a gente ver as duas glândulas juntas. Se aproximar, ó, a gente vai conseguir ver a separação da cápsula das duas, né? Então aqui, ó, a cápsula da paratireoide e aqui para baixo a cápsula da tireoide. Aqui vocês podem ver que a maioria daqui são células principais, né? Só essas células aqui para baixo que vão ser ossifílicas. Quase todas aqui são principais, que estão bem basófilas. Deixa eu entrar aqui só no outro para ver se eu acho aqui alguma tireoide hiperativa para mostrar para vocês. Sistema endócrino. Adrenal, tireoide. Atividade normal, aqui hiperativa. Pô, mas esse negócio que tá ruim pra caramba, essa imagem. Mal dá para ver o folículo aqui. E vocês podem ver, né, o grande número de folículos. Esse daqui está numa etapa bem avançada, né, um hipertiroidismo bem acentuado. Então vocês podem ver que as células são bem prismáticas, né, bem alongadas, e praticamente a gente não encontra nenhum colóide, né, no interior da célula, porque praticamente todo o colóide foi degradado para a produção dos hormônios T3 e T4. Então, por isso que a gente praticamente tem todos os folículos vazios, né? Aqui a gente tem aqui, ó, um pouquinho de colóide no interior desses folículos, mas a maioria não apresenta o colóide ali no seu interior. E aí aqui tem outra coloração, né? Então a gente consegue ver aqui o tecido conjuntivo em azul, né? Então dá para ver bem o limite de um folículo em relação ao outro. Vamos ver se tem mais aqui, vamos ver isso daqui.
aqui não tem nada também, não. Tá normal. Só tá com uma outra coloração, aí por isso fica mais fácil a gente ver, né, a lâmina basal ao redor desses folículos. Que a gente está aqui, vamos abrir aqui também a outra imagem, que é a da paratireoide. Também já com infiltrado, né, de tecido adiposo, e aí aqui a gente pode ver as células ossifílicas e aqui é desse lado as células principais. Como já tem muito tecido adiposo, a gente acaba perdendo um pouco a noção, né, da estrutura da glândula. Mas vocês podem reparar que a gente tem os vasos sanguíneos, né, e o tecido glandular ao redor desses vasos. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida?